Fala galera, beleza? Aqui é o Hendrik. Eu fui aprovado em medicina na PUC-PR e na Mackenzie, a PUC que é a nona melhor universidade de medicina do país, e agora estou estudando para passar em medicina na USP. Bom, esse canal aqui, para quem não sabe, né, é o canal que vocês vão me acompanhar nos meus estudos. Eu vou trazer os assuntos que eu mais tive dificuldade, assim, ou tive importância, assim, de aprender, aqueles assuntos, assim, que no meu estudo, na minha preparação, eu aprendi agora e eu tô precisando realmente ter um aprofundamento no conteúdo. Então, eu trouxe só os principais e a cada dia, ao final de cada dia, eu trago aqui um resumo para vocês, para me ajudar também, porque aprendendo é uma coisa, mas ensinando é um método de aprendizado muito melhor. Você retém 90% do conteúdo ensinando. Então, isso me ajuda e ajuda vocês também, se vocês conseguirem reter alguma coisa aqui do que eu for ensinar. Por isso, até eu digo que eu vou demorar um pouquinho mais. Eu não vou explicar tão rápido, mas vou explicar de uma forma que possa ficar bem compreensível o assunto, para eu poder fixar melhor e também vocês compreenderem, ok? Então, por isso, o vídeo não vai ser tão curto, mas o aprendizado vai valer a pena. Bom, eu só queria falar antes também que eu fiquei um tempo sem gravar os vídeos, porque semana passada eu tava com muita coisa arada, muita correria aí. Vai ser o meu último vestibular do ano nesse domingo aí que vem. Hoje é domingo, no outro domingo vai ser o vestibular da UEPG, o último do ano. Apesar de não ser o meu foco, eu quero ir bem, então é uma preparação que eu ainda tô tendo essa semana aí bem forte para esse vestibular, fazendo redação específica para isso e tal. E também porque eu estava pesquisando sobre os cursinhos para ano que vem, os cursinhos que eu vou fazer, já que o meu objetivo é passar na FUVEST, na USP, na Unicamp, essas provas que são mais de São Paulo e no Enem também. Os cursinhos de São Paulo são a melhor opção. Eu conversei, tive bastante pesquisa, uma mentoria também com bastante professores, e eu vi que realmente, se eu quero passar nessas melhores aí, tem que ser o cursinho que está específico para isso, tem que ser os cursinhos de São Paulo. Daí eu fui pesquisar provas de bolsa. Tem cursinhos que se destacam, né, em suas aprovações. Por exemplo, o Anglo, né, que é uma prova que eu já agendei, minha prova de bolsa ali para eu fazer para quinta-feira que vem. Inclusive, uma recomendação para vocês, vejam as provas de bolsa aí dos cursinhos principais, que mesmo que vocês não possam cursar presencialmente, tem online. Então, dá para vocês conseguirem esse desconto online também. E também eu fiz uma prova do Poliedro essa sexta-feira. Poliedro aí que tem mais de 41 vagas de medicina, cara, bizarro, assim, eu fiquei 40% das vagas, alguma coisa assim, 40% das vagas de medicina da USP são do Poliedro, da Unicamp é quase essa mesma coisa e tal, os caras são sensacionais. Então, eu já fui fazendo essa prova de bolsa, consegui um bom desempenho, cara, o mesmo desempenho que eu fiz, que eu consegui passar na primeira chamada da PUC, o mesmo desempenho que eu fiz esse desempenho na prova agora de bolsa do Poliedro, e eu até achei que ia ser muito tranquilo, mas na verdade foi uma prova, tipo, respeitável, uma prova respeitável, assim, de um nível ok, não foi muito difícil, nem muito fácil, e, cara, eu consegui 44% de desconto. É um desconto ótimo, pelo que eu percebi, porque fazendo mais de 75, quase 80% da prova, praticamente, cara, eu consegui 44%. Se eu gabaritasse, eu não ia conseguir nem 60%, imagine isso. E todas as questões que eles levam em conta o TRI, né? Que as questões, quanto mais difícil for, menos gente vai acertar, então conta menos. E as questões mais fáceis, que mais gente acerta, conta mais, para sua nota sobe mais, então você tem que focar nas fáceis quando você for fazer Enem, essas provas de TRI e tal, de teoria de resposta ao item, que é isso que quer dizer TRI, tem que levar em conta as fáceis. As fáceis você tem que focar nas fáceis, e nessa prova eu foquei as fáceis, fiz todas, não errei nenhuma fácil. As médias, eu errei apenas duas ou três médias, que foi em humanas, se eu não me engano, que era um tema ali que eu não conhecia, sobre expansão da cafeicultura, por que eles saíram do Vale do Paraíba e se expandiram para o oeste de São Paulo, mas é uma coisa bem específica que eles cobraram ali. Enfim, eu só errei as difíceis, assim, tipo matemática, por exemplo, eu só errei três que estavam na classificação lá, difícil, muito difícil e difícil. E mesmo assim eu não consegui uma nota exponencial, assim, de matemática. Isso eu fiquei, porra, os caras são pão duro mesmo, assim, os caras não querem dar desconto. Enfim,
por causa de tudo isso, eu tava pesquisando cursinho para ano que vem e tal, porque agora tendo essas coisas de prova de bolsa e tal, por isso eu não consegui gravar os vídeos aí, né, durante a semana, não foi o meu foco principal. Mas é um plano que eu tenho para ano que vem todos os dias e tal, e nesses dias finais aí de revisão e tal, que eu vou ver o máximo de conteúdos e focar o que realmente eu vou realmente descobrir, o que eu mais preciso ver, que eu preciso aprender mesmo de vez, tendo em base tudo que eu já tenho de conhecimento, as especificidades, né, que eu tenho que focar, os assuntos mais difíceis e tal, que eu tô trazendo para vocês aqui. Então é por isso que não teve vídeo nos últimos dias, né? Semana passada eu gravei só segunda e domingo, mas agora no domingo eu consegui dar uma vista geral em tudo, e agora eu vou trazer para vocês aqui os pontos principais. E só antes de a gente entrar mesmo no estudo, só queria compartilhar com vocês também que ontem foi a nossa celebração do Ministério Jovem da Igreja. Ganhei aqui 3º lugar nos Kahoots bíblicos da classe. Pô, eu fiquei até surpreso, né? Porque foi uma época que eu não consegui frequentar tantas vezes a igreja, porque a minha mesma igreja, né? Eu tava em outras, estava com o meu grupo vocal, né, que eu canto. A gente estava fazendo missão em outras igrejas e tal, então eu não consegui estar em todos os sábados do trimestre. Mas pelo visto, fruto dos meus pódios, nas vezes que eu aparecia na minha igreja, né, na minha sede, na minha unidade, consegui um 3º lugar aí e mostrar que é possível, cara. É possível conciliar outras coisas da vida com os estudos e principalmente Deus, porque Deus é o principal. É Ele quem dá força para todo o resto. É Ele quem dá a força, quem dá clareza, sabedoria e deixa o caminho mais fácil. O caminho mais fácil. Então, eu até digo isso como exemplo hoje. Hoje foi um dia que, domingo, né? Eu sempre dedico o meu primeiro momento de toda semana para Deus. Mas domingo é um dia que eu me dedico mais tempo, sabe? Eu tenho mais tempo, não tenho um cursinho 7h15 para chegar. Então eu tenho mais tempo aí para poder estudar. E eu tava estudando minha pregação aí e tal, que eu vou pregar quarta-feira que vem. Então, foi um tempo que eu dediquei, assim, para treinar também a minha mensagem musical, que eu vou cantar no final da pregação. E mesmo com todo esse... pode parecer estranho, né? Tipo, você dedicar tanto tempo, assim, para Deus, vai perder tempo de estudo, praticamente, né? Você vai estudando a Bíblia, outras coisas, assim, parece que perde tempo de estudo, mas não, cara. É uma lógica muito louca, assim, mas quando você coloca tempo para Deus, Deus retribui. Deus retribui 10 vezes mais que o tempo que você fica estudando, cara, assim, tudo faz sentido, tudo flui, sabe? Você realmente consegue estudar bem. Por isso, gente, eu sempre vou falar isso no meu canal e aqui nos meus vídeos, e é um negócio que eu vi que fez diferença nos meus estudos e eu quero que vocês façam também, que é coloque Deus em primeiro lugar, cara. Entregue esses estudos para Ele, entregue seus sonhos a Ele, que Ele vai deixar a sua jornada muito mais fácil. Tá bom? Então, sem delongas, né? Vamos lá agora para a parte do estudo. Vamos lá. Eu coloquei minhas anotações aqui durante a semana. Essas daqui são as dos vídeos anteriores. E agora toda essa coluna da direita aqui, né? Fruto desses dias que eu não consegui gravar vídeo, ficou um acúmulo aqui. Mas eu selecionei bem, assim, as principais. Então vamos trazer aqui para vocês coisas que eu vi que eu, de repente, esqueci, ou preciso relembrar, ou preciso aprofundar, enfim, coisas importantes aqui que eu vou trazer para vocês. Primeiro, está escrito aqui Revolução Pernambucana. Eu creio que eu escrevi isso aqui porque Revolução Pernambucana, se vocês se lembram bem, foi uma revolução de caráter separatista, e ela se iniciou no período joanino, em que a família real portuguesa veio ao Brasil, e por isso eles queriam modernizar ali a capital, por isso eles elevaram os impostos do resto do país para mandar dinheiro para a capital, para poder construir Jardim Botânico, para construir Banco do Brasil, construir museu, essas coisas assim, sabe? Administração, modernizar. E os caras lá do Pernambuco, os senhores do engenho e tal, eles ficaram revoltados por causa disso, que já tinha muito imposto, e agora aumentou, já tinha o quinto, já tinha outros impostos, que eu não vou me delongar muito aqui, mas daí ainda aumentou os impostos, os caras ficaram revoltados, fizeram uma revolução lá e foi a única, ó, presta atenção nisso, esse daí o vestibular gosta de cobrar, a única revolução que deu certo. Por 3 meses eles conseguiram se separar, assim, se administrar individual, assim, né, só Pernambuco, eles conseguiram cumprir seu objetivo, né,
e tinha inclusive associado a eles lojas maçônicas, né, que são as unidades maçons, assim, a igreja também estava envolvida e apoiando, ou seja, deu certo por 3 meses, mas depois de 3 meses Dom João foi lá com seu exército, acabou com a folia e foi essa a Revolução Pernambucana. Mas creio que foi por isso, foi a única revolta de caráter separatista, né, em 1800 e pouco, assim, ali no período joanino, que deu certo por 3 meses. Beleza, check. Poligenia. Tá, agora é um assunto um pouco mais denso de genética, um assunto um pouco mais difícil. Vamos lá. Poligenia é quando uma característica ela é determinada pelo acúmulo do que os genes alelos dizem. Ou seja, não é só um par de gene alelo, azão, azinho, assim, igual a primeira lei de Mendel, sabe? Não é isso. É quando são vários pares de genes alelos para determinar uma característica. Exemplo, sangue. O sangue, ou também, né, o sangue, mas vou dar um exemplo melhor. Sim, o sangue é. O sangue é uma interação gênica lá de poligenia. De poligenia e também de lei de... É isso aí, de poligenia. Vamos focar no que interessa, né? E cor da pele. Cor da pele é um exemplo de poligenia, porque é pelo acúmulo de diversos genes que você vai determinar, né, qual é a característica final. Vamos desenhar aqui para ficar mais bem explicado. Por exemplo, tem os genes azão, azinho, bezão, bezinho. Esses 4 que podem determinar as cores da pele. Cada gene alelo, ele expressa a característica, mas os maiúsculos, as letras maiúsculas, têm expressão mais significativa. Por exemplo, o azão vai determinar maior produção de melanina do que o azinho, que vai determinar também, vai expressar a característica de melanina, que é produzida lá pelos melanócitos na pele, nos olhos, no cabelo, mas os dois expressam, mas o azão, que não confundam, não dá para falar dominante e recessivo na poligenia. Poligenia é qual expressa mais e qual expressa menos, ok? Daí você vai calcular pelo cruzamento ali, digamos 2 heterozigotos, azão, azinho, bezão, bezinho, com azão, azinho, bezão, bezinho. Pelo cruzamento ali você vai ver o número de genes alelos que expressam mais, que tem maior intensidade na expressão, vão determinar qual que é a característica. Por exemplo, se não tiver nenhum dominante, caiu ali que vai ser azão, azinho, azinho, bezinho, bezinho, branco. Se for dominante não, cuidado com isso, não é esse o vocabulário do poligenia. Com maior expressividade, apenas. Pode ser azão, pode ser bezão, qualquer um. Dentre os 4 vai ser mulato claro. Se for 2, vai ser o intermediário, vai ser o do meio, né? Vai ser mulato médio. Se for 3, vai ser mulato escuro. Se for 4, vai ser preto. Cor de pele preta. Ou seja, são 5 características. Uma expressando 2, 3, 4. Por isso você já consegue deduzir quais vão ser os fenótipos, de acordo com a quantidade de genes alelos. Se você tem 4 genes alelos, é só você ver. Ou pode ser nenhum, ou pode ser nenhum dominante, nenhum de maior expressividade. 1, 2, 3, 4. Cada um vai ter uma característica, ok? Daí você consegue determinar quantos genótipos vão formar também, né? 4 vezes 4 vai dar 16, então são 16 genótipos, assim, bem simplificadamente para vocês. E o que vai ter maior reincidência, né, vai ser o intermediário. Intermediário porque pelas probabilidades ali, você calcula a parte primeira, né? Você calcula tipo uma primeira lei de Mendel, assim, para a primeira parte, né, para o azão, azinho, azão, azinho, azão, azinho. Bezão, bezinho, bezão, bezinho. Vai calculando assim. Daí azão, azão, 1/4. E daí bezão, bezão, 1/4. Se você quiser ter 4 genes alelos expressivos, de alta expressividade, 1/4 vezes 1/4, bezão, bezão, azão, bezão, bezão, bezão. Cara,
seria legal uma lousa, mano. Um dia, se de repente der certo, eu vou explicar na lousa para ficar mais simples. Mas pega a visão, vai imaginando comigo. Azão, azão, bezão, bezão. Um quarto, um quarto. 1 sobre 16. Essa é a probabilidade entre as 16 genótipos de ser azão, azão, bezão, bezão. Não precisa fazer toda aquela tabela gigante lá, não. Vai calculando a probabilidade de um par, de cada par, né? De cada relação de cada par. E daí você calcula a probabilidade, pronto. Probabilidade final é 1 sobre 16 avos de ser expressividade preto. Se for 2 heterozigóticos, né? Um casal heterozigoto, pá, seria isso. Daí, mesma coisa para branco, né? Porque vai ser um quarto, 1 sobre 16 avos. E daí os intermediários você vai fazendo, assim. Se você vai fazendo aí, tipo, azão, azinho. Daí azão, azinho. Tem 2 quartos de possibilidade, né? Pensa comigo, visualiza aí. 2 quartos, multiplica 4 quartos da possibilidade de ser azão, azinho, bezão, bezinho. E daí, se você quiser também, só que isso daí é a probabilidade de ser esse genótipo, mas pode determinar mais coisas por esse mesmo fenótipo. Azão, azão, com azinho, azinho, vai ter 2 dominantes, não, 2 de maior expressividade. Ou seja, vai determinar o mesmo fenótipo que azão, azinho, bezão, bezinho. Ou pode ser azão, azinho, azinho, azinho e bezão, bezão. 2 de maior expressividade, genótipo intermediário. Por isso são 6 possibilidades de genótipo intermediário. Então, por isso que o intermediário ele tem maior reincidência, maior incidência aí nos cruzamentos de heterozigóticos, beleza? E daí, se você fizer esse esquema, né, você vai ver que a proporção vai ser 1, 4, 6, 4, 1. 1, 4, 6, 4, 1. 5 fenótipos. Proporção 1 para o branco, proporção 4 para o mulato claro, proporção 6 para o intermediário, o mulato médio, proporção 4 para o mulato escuro e proporção 1 para o preto. E somando tudo vai dar 16 e essa é a poligenia. Beleza? Check. Cara, ramificações, eu não sei porque eu escrevi isso aqui. Cara, sinceramente não lembro porque eu escrevi ramificações aqui, velho. Ó, ramificações. Vem aqui, ó, ramificações. Cara, não sei porque eu escrevi isso aqui. Vou deixar marcado. Vamos passar a ter um marca-texto aqui. Se eu lembrar, daí eu falo pra vocês. Senão eu pauso aqui, vou pesquisar depois que terminar tudo e daí eu explico. Tá, agora tá aqui escrito desidratação intramolecular. Quer saber o meio, se é ácido ou básico, por quê, e a temperatura, e o que é o produto. Beleza, vamos lá. Química orgânica e reações orgânicas. Desidratação intramolecular, é mais simples que isso, né? Desidratação intramolecular é quando você vai fazer uma relação de eliminação, né? Eliminação, análise, análise, decomposição ou eliminação, dá tudo a mesma coisa. Que você vai retirar a água do seu reagente. E normalmente esse reagente é um álcool primário. Pensa comigo. Vamos dizer que seja o but1-ol. Tá aqui os 4 carbonos. E daí aqui nesse primeiro carbono vai ter uma hidroxila. Você vai colocar ele em meio ácido forte, que é um forte catalisador aí para essa reação. Pode ser o ácido sulfúrico, H2SO4, você coloca. E tem que ser em alta temperatura, porque vai reagir mais em alta temperatura. E o que acontece? Por que tem que ser ácido? Porque o que acontece aqui a reação de desidratação? Pensa aqui, 2 carbonos. 2 carbonos aqui, ligação simples, hidrogênio, 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 hidrogênio. 2 hidrogênios ligados nesse, 3 nesse, contando com o da hidroxila. O hidrogênio, né, do ácido, o cátion, né, o cátion H+, ele vai atacar a hidroxila e assim vai retirar essa hidroxila e vai ficar uma ligação simples, né, vai perder H2O, vai perder os 2 hidrogênios aqui, vamos simplificar, né, o hidrogênio ele ataca e daí acontece o seguinte, o processo, sai um H2O, né, a hidroxila daqui e o hidrogênio daqui saem,
Por isso que daí o hidrogênio que ataca, ele volta, né? O catalisador nunca é consumido. E por isso que o hidrogênio volta, porque daí esse hidrogênio que sai aqui, ele sai. E daí vai para o lugar da base, sai para o lugar do ácido. Por isso, então, que acontece essa desidratação. O hidrogênio ataca, sai o OH aqui desse carbono e sai o OH desse, o hidrogênio desse. Sai água aqui e aqui vira uma dupla ligação. Ou seja, também já respondendo, forma o que como produto? Saiu a água aqui, vai virar um alceno. Um alcano, né? Só apenas um hidrocarboneto, né? Apenas carbonos e hidrogênios com uma dupla ligação. Vai virar um alceno e vai virar o but-1-eno. But-1-eno mais água como produto. Reagente butan-1-ol como reagente e produto but-1-eno mais água. E é importante também que aqui está escrito, ó, qual regra ajuda a descobrir em qual carbono estava a hidroxila? Por que virou o but-1-eno? Para virar o but-1-eno, a hidroxila tem que estar nesse carbono aqui. Porque pela regra de Zaev, o hidrogênio ele sai do carbono menos hidrogenado. Cara, é loucura isso, mas ele sai do menos hidrogenado. Ou seja, se a hidroxila estivesse aqui, no carbono 2, não ia formar dupla ligação aqui. Por quê? Vamos mais para cá. Porque pela regra de Zaev, o hidrogênio sai do carbono menos hidrogenado. Esse carbono aqui, se a hidroxila estivesse aqui, ele teria 3 hidrogênios. Teria 3 hidrogênios aqui. E a hidroxila tem que sair. Então seria esse e esse daqui do lado, do butan-1-ol, né? Tem mais esse. Tem esse daqui, teria 2 carbonos. Então sairia desse, se a hidroxila estivesse no carbono 2. Daí formaria não o but-1-eno, mas o but-2-eno. Por isso essa regra de Zaev, ela explica que o hidrogênio sempre sai do carbono menos hidrogenado. Igual, vamos fazer um memorex aqui, um remember, um parênteses, igual a regra de Markov-Nikov. Markov-Nikov diz que o hidrogênio, o Markov-Nikov, né, diz que quando ocorre uma adição, o hidrogênio ele sempre vai no carbono mais hidrogenado. Ou seja, tem uma dupla ligação aqui. E esse carbono ele está ligado a outro carbono, tem menos hidrogênios. E aqui tem 2, aqui tem 2 hidrogênios, dupla ligação, aqui tem outro que só tem um porque está ligado a outro carbono. Quando ocorrer a adição, o hidrogênio ele sempre vai para o carbono mais hidrogenado. Essa é a regra de Markov-Nikov. E tem a anti-Markov-Nikov, que ocorre apenas, é o contrário, né? O hidrogênio ele vai para o carbono menos hidrogenado, e isso acontece quando o composto ele está em meio ácido, né? Reage com ácido bromídrico, tem que ser esse ácido, tem que ser o HBr, e ocorre em meio peróxido. É bem específico, cara, bem específico, mas é peróxido e reage com HBr. Quando acontece isso, acontece o anti-Markov-Nikov, também denominada regra de Karash. Tá, fechou. Vamos para a próxima. Cara, agora vai ser... Puta vida. Vamos lá. Adenohipófise e neurohipófise e seus hormônios. Beleza, até coloquei aqui 6 da adeno e 2 da neuro. Agora tem que lembrar quais são as funções. E é isso aí. Tá. Vamos lá. 8 hormônios pra gente lembrar aí. E também é importante você ressaltar que a hipófise também é chamada de glândula pituitária. Então tem a glândula pituitária posterior e a anterior. A anterior, também denominada adenohipófise, ela possui células, portanto ela produz os hormônios que ela secreta. E tem a neurohipófise, que ela não possui células, ou seja, ali é só para você armazenar e secretar, porque os hormônios vêm do hipotálamo. Os hormônios que a neurohipófise libera, não é ela que produz, é o hipotálamo. O hipotálamo manda para ela e ela armazena, daí secreta. Vamos começar então pela neurohipófise, que são menos hormônios, né? São 2 apenas. A neurohipófise, ela secreta o ADH, também denominado
como é que é o nome dele? Hormônio antidiurético e a ocitocina. E a ocitocina. Vamos lá, o ADH, o hormônio antidiurético, ele estimula a reabsorção de água nos rins, ali na estrutura dos néfrons e tal, estimula a reabsorver água. Quando o seu corpo está precisando de água, ele não pode eliminar pela urina. Por isso, o ADH ele age ali para você conseguir reter mais água. Esse é o ADH. E é importante também salientar, né, que o ADH ele é inibido pelo álcool. Por isso, a galera que bebe, assim, fica bebendo muito, assim, às vezes vai no banheiro e faz aqueles litros, assim, de urina, e daí acha, nossa, cara, tô me hidratando aqui, porque, pô, olha quanto xixi eu faço. Mas, na verdade, é o contrário, você está se desidratando, porque o álcool, ele inibe o ADH. Ele inibe o ADH e não deixa que você reabsorva a água. Então, por isso, toda a água que você toma vai embora, cara, vai embora, até a água do seu corpo vai embora. Então, você está se desidratando quando isso acontece. Então, esse é o ADH. Esse é o ADH, é responsável. Função é você reter água no corpo, reter água ali na urina, ali no processo de filtração do sangue, né, para você retém água para o seu corpo. E mais um parênteses, diabetes insípidos, isso, né, tem a mellitus, que daí é deficiência na produção de insulina, a insípidos, ela é pela deficiência de ADH, porque você não vai conseguir absorver tanta água, vai ficar mijando o tempo inteiro, e daí você vai perder muita coisa e tal, essa é diabetes insípidos, beleza? Beleza, foi ADH, mais 7. Agora, a neurohipófise também produz... produz não, neurohipófise não produz, nunca caia nessa pegadinha, cara. É o hipotálamo que produz os hormônios da neurohipófise. A neurohipófise também, ela libera ocitocina. Ocitocina, ela é o hormônio do amor, né? O hormônio quando você sente alguma coisa boa, assim, por alguém e tal, tá apaixonadão, assim, naquela garota lá e tal. Ocitocina é liberada. E a ocitocina também é responsável pela liberação do leite materno ali, e também ela é responsável pela contração do útero no parto, contração do útero no parto que estimula o parto, beleza? Essa é a ocitocina. Agora os liberados e produzidos, né, pela adenohipófise. A adenohipófise, ela produz e secreta tudo com H, veja bem, LH, FSH, TCH, ACTH, GH, cara, assim, e prolactina. Esses 6 hormônios, 5 com H e prolactina. Vamos começar pelos H aqui. LH, hormônio luteinizante, ele é liberado então pela adenohipófise, estimula os ovários a produzirem progesterona, e lembre, LH, luteinizante, libera o ovócito 2, ou seja, estimula a ovocitação. Estimula a ovocitação, né, ali por volta do 14º dia do período hormonal ali, do período menstrual das mulheres. No 14º dia ocorre a liberação, e essa liberação, né, ela é estimulada pelo LH. E o hormônio que é produzido pelo ovário, estimulado pelo LH, é a progesterona, porque daí ocorre a formação do corpo lúteo, que libera a progesterona, e também a vascularização da camada uterina lá, formando o endométrio, essas coisas. Esse é o LH. FSH, folículo estimulante, é o hormônio folículo estimulante, FSH. FSH atua estimulando o folículo a ser desenvolvido, aí, passar pelos seus processos para ser ovocitado, para ele ser desenvolvido, né? Ocorre nos primeiros dias do ciclo hormonal, e a sua liberação ali estimula o ovário, né, a produzir estrógeno. É isso aí. Agora, o TSH. TSH é o hormônio que é responsável por estimular a tireoide, e a tireoide, por sua vez, ela libera 3 hormônios, T3, T4 e calcitonina. O T3 e T4 são reguladores metabólicos. Se você tem muito T3 e T4, cara, você tá 1000, assim, pô, metabolismo lá em cima. Se você tem pouco T3 e T4, vai estar com metabolismo ruim, baixo, né, e vai poder levar a situações de aumento de peso, desânimo, fadiga, cara, coisa de metabolismo baixo. E a calcitonina, ela é responsável por você reter cálcio nos sangues. No sangue não, você retém cálcio nos ossos. Você inibe, você desestimula
a retirada do cálcio dos ossos para o sangue, você desestimula isso. Essa é a função da calcitonina. Ela faz isso como? Ela inibe a atuação do osteoclasto, que o osteoclasto degrada a matriz óssea para você poder liberar cálcio para o sangue, ou seja, vai inibir a atuação do osteoclasto. E também, em menor grau, isso pode acontecer pelo estímulo, pela inibição da retenção de cálcio nos rins. Ou seja, vai deixar que mais saia pela urina, para reduzir o nível de cálcio no sangue. Isso aí, essa é a função da calcitonina, fixar cálcio nos ossos. Por isso também, quando você tem deficiência na produção de calcitonina, que também é por causa da deficiência do ACTH, que é o nosso hormônio da hipófise que a gente está falando, isso leva a quadros como osteoporose, que daí vai deixar seus ossos mais fracos, mais frágeis, mais quebradiços, essas coisas assim. Beleza. Foi então LH, FSH, ACTH, agora é GH. Somatotrofina, hormônio do crescimento, GH, né? Growth hormone, bem de boa. Quinto, ACTH, foi o TSH, é GH, ACTH. ACTH também é denominado, né? Essa é a sigla para hormônio adrenocorticotrófico. E o hormônio adrenocorticotrófico, ele estimula as suprarrenais, as glândulas suprarrenais, também chamadas de adrenais, e estimula-as a produzirem cortisol, liberarem cortisol e aldosterona, que são dois hormônios do estresse, porque eles te deixam mais preparados para situações de perigo, situações estressantes. Como é que eles fazem isso? O cortisol, ele estimula proteínas virarem glicídio, virarem glicose, por exemplo, para o teu corpo usar, assim, para você queimar, assim, tal, ser mais rápido a produção de energia. E a aldosterona, ela estimula a liberação de íons de sódio, de potássio no teu sangue para você poder usar, assim, para, por exemplo, uma contração muscular, processos metabólicos, essas coisas. São dois hormônios, assim, que, tipo, deixam você prontão, assim, para alguma situação de perigo e tal, de estresse, sabe? Isso daí foi bem essencial no nosso passado, mas se você ficar muito nisso, tipo, por exemplo, coisas estressantes na vida, ansiedade, essas coisas, leva a quadros mentais, assim, ruins, né? Porque você vai estar se estressando à toa, né? Vai estar produzindo cortisol, vai estar produzindo aldosterona se você não precisa, tipo, fugir de um leão, por exemplo, sabe? Isso leva a estresse e tudo, e vocês sabem a história, que daí pode levar a ataques cardíacos, essas coisas assim, que daí é uma das coisas que mais causa mortalidade no mundo atualmente. Beleza? Bem explicadinho aí o ACTH, que é o hormônio adrenocorticotrófico. E agora, para terminar, bem de boa, a prolactina, que estimula a produção de leite nas mamas. Fechou? Beleza, eu creio que foi, né, a adenohipófise e a neurohipófise. Agora a gente tem o hormônio das suprarrenais, que eu já acabei de falar, né? São 3, são eu não falei o terceiro, né? Tem o cortisol, vamos lá, lembra o meu, cortisol, a aldosterona, não vou explicar de novo porque já expliquei, e a adrenalina. A adrenalina, também conhecida como epinefrina. Esses são os 3 hormônios das suprarrenais. Não vou explicar direito a adrenalina porque eu ainda não tenho um conhecimento bem a fundo assim da adrenalina. É um negócio que eu tenho que me aprofundar um pouco. Por isso, vai ficar por isso mesmo. Esses 3 hormônios que eu sei, né? Até onde eu sei, pode ter mais, mas é que eu vi ali que esses 3 são produzidos pelas suprarrenais, também denominadas adrenais. Beleza? Agora, elementos de vaso. Cara, eu marquei isso aqui porque elementos de vaso, lembre comigo, elementos de vaso são tipos de células que elas são do xilema. Xilema, ele pode transmitir a seiva bruta por 2 tipos de células, elementos de vaso ou elementos de tubo crivado, tubo crivado, né? Células de tubo crivado. Os elementos de vaso eles são melhores, né? Melhores condutores, assim, são tubões, assim, não tanto, assim.
mais células ali para você distribuir o xilema, seiva bruta com água e sais minerais pela planta, até as folhas para ocorrer a fotossíntese. Daí a fotossíntese vai tornar essa seiva bruta em seiva elaborada, que vai distribuir para o resto da planta pelo floema, enfim. Os elementos de vaso são células específicas de apenas um dos filos de vegetais. Tem que lembrar disso, não está em briófita, não está em pteridófita, não está em gimnosperma. Apenas no último, angiosperma. Apenas angiosperma possui elementos de vaso. O resto é tudo tubicribado. Fechou? E agora, esclerênquima barra colênquima. Esclerênquima barra colênquima são células de qual tipo? São de qual tipo de tecido vegetal? 3 segundos. 3, 2, 1. Isso aí. Se você acertou, parabéns. Se você não acertou, presta atenção aí que esclerênquima e colênquima são células de sustentação, cara. Sustentação. E o esclerênquima, eles são células... Espera lá. Esclerênquima e colênquima são 2 tecidos de sustentação. Qual que é morto, qual que é vivo? Esclerênquima é morto, colênquima é vivo. Colênquima daí tem maior maleabilidade, são de plantas normalmente mais jovens, assim, quando você vê uma mudinha, assim, uma coisa, ainda tudo verde, tudo, você consegue, tipo, malear e tal. Você pega um tronco daí, você não consegue fazer isso. O tronco tem mais esclerênquima, né? E colênquima é, então, mais jovem e tal, mais maleável, células, tecido vivo. E esclerênquima tem 2 tipos de células. Tem as células fibras e... Não é traqueides, não, peraí. Foi. Lembrei aqui, só pausei para não ficar muito longo. Fibras e esclereídes. Fibras são alongadas, são tipo os fiozinhos, assim como, por exemplo, fio de... esqueci o nome do fio, mas que usa para roupa, assim, essas coisas, assim, é um fio lá, esse daí é esclerênquima, esse daí são as fibras, que daí são tubos longos e tal. E tem os esclereídes, que são células um pouco menores, assim e tal, e que o nosso professor querido Shigeki, ele fala que os esclereídes são tipo umas célulazinhas assim, que são bem distribuídas e tal, e que você percebe quando você pega uma pera. Você pega uma pera e lambe a pera, né? Virou até meme isso no cursinho lá, que tá lá os esclereídes. Beleza? Então foi a nossa revisão aí. Foram uns 35 minutos de vídeo, mas tá tudo revisadinho aí, tudo cumprido, tudo bem explicado. Só ficou, cara, as ramificações, mas eu realmente, cara, não lembro o que eu queria dizer com ramificações. Se é para, tipo, os 4 tipos de ramificações com 4 carbonos. Tipo, o isobutano, o isobutil, terquebutil, secbutil ou simplesmente N-butil. Que daí são as diferentes configurações, sabe, do butil. Não sei se é isso, cara. Mas, enfim, daí vocês pesquisam, né? O isobutil, tá aqui o seu composto, o R. Daí vai ter um carbono aqui, outro aqui, outro em cima, outro embaixo. Esse é o isobutil, ou aqui do lado, enfim, a mesma coisa. O secbutil vai conectar o butil, que é o seu radical, a sua ramificação, num carbono secundário. Terquebutil vai conectar num carbono terciário, que daí vai ficar aqui carbono, e aqui o que você quer conectar, o composto principal. E o N-butil é tipo, você conecta em um, que daí vai estar numa cadeia simples aqui, 4. Beleza? Creio que foi isso então. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Se ajudou você, deixa seu comentário aí se você conseguiu chegar até o final. Tamo junto aí. E continue estudando, siga seus sonhos, que o mundo precisa da habilidade que só você tem. Amém? Então fiquem com Deus, agora eu vou jantar, daí eu vou me arrumar para ir para a igreja. E paz de Deus para vocês.